Gente, vamos lá então. Essa coisa de não conseguir se posicionar diante dos homens tem alguns motivos aí, tá? Vou falar quais são os motivos óbvios, que inclusive eu coloquei lá na legenda do post que eu fiz anunciando a live. Quais são os motivos óbvios que fazem com que você não consiga se posicionar diante dos homens que você tá saindo? Medo dele não te aprovar, dele não gostar de você, dele não querer continuar saindo com você, de você falar alguma coisa que desagrade ele, que, sabe, que ele fique chateado, que ele, sei lá, perceba que você não é a mulher certa pra ele, não é mesmo? E aí esses medos, eles vão te travando, entendeu? Eles vão te travando. Aí toda vez que você precisa se impor, o que você faz? Você não consegue. Você foge disso, você evita esse momento. Só que, gente, a vida é isso, não é mesmo? A gente tem que aprender a lidar com as nossas questões. E essa é uma questão para quem não sabe se posicionar. Aprender. A gente precisa aprender, gente. Não tem jeito, não tem como fugir disso. A não ser que você se conforme com relacionamentos que não vão pra frente pro resto da sua vida. Aí tudo bem, é uma escolha sua, você vai fazer o que é melhor pra você. Se você estiver bem assim, você nem precisa continuar nessa live, que nada do que eu vou dizer aqui serve pra você. Agora, se você realmente quiser ter um relacionamento bacana, se você quiser ter um cara do seu lado, você vai ter que se superar nisso. É fato. Então vamos lá. Quando você começa a ficar com esses medos, né? Ai, que ele não vai querer continuar saindo comigo, que ele não vai gostar do que eu tô falando, ai, que ele vai me rejeitar, ai, que não sei o quê, ai, que não... Ana, você trava. E aí você não consegue se impor, como eu falei. E, gente, isso é o óbvio. Isso é o que vocês enxergam. Vocês enxergam que vocês têm esses medos. Isso pra vocês é óbvio. Só que, o que tá por trás disso? O que tá por trás desses medos? O que vocês não estão enxergando que tá por trás desses medos e que estão fazendo vocês sentirem esses medos? O quê? Coisas da sua infância e da sua adolescência. Coisas que você viveu com seus pais principalmente, e que você não enxerga hoje, que já ou você não lembra, ou então você lembra, mas você não relaciona com isso, mas que tem tudo a ver com isso. Gente, quando a gente é criança, o que a gente aprende? Ah, você tem que obedecer, você tem que cumprir as regras, tá? Você tem que ser uma boa menina, você tem que fazer o que os seus pais mandam você fazer, ou então você é repreendida. Você ou é castigada, ou então eles te repreendem, eles brigam com você, eles ficam sem te dar alguma coisa que você quer. Quando você é criança, é desse jeito que você tem que lidar com o fato de você estar aprendendo a viver em sociedade, certo? Só que a criança, gente, ela não tem um emocional, como que se diz, maduro, para entender que ela precisa daquilo. Então, como que a gente entende essas atitudes dos nossos pais? Como falta de amor. Você entende assim quando você tem 5, 6 anos de idade. Quando seus pais vão e te fazem te corrigem, fazem você cumprir uma regra que na sua cabeça não faz sentido e que, enfim, mas que tem que ser feito. E aí você entende aquilo como falta de amor. E aí, quando você vai crescendo, você vai levando isso para sua vida adulta. E questões com seus pais vão ficando mal resolvidas, gente. Isso é a vida, todo mundo é assim. Por mais que você tenha tido pais ótimos, que fizeram tudo por você, que você admire eles, você tenha uma ótima relação com eles, tem algumas coisas da nossa infância que ficaram ali como um trauminha, uma coisinha, uma pontinha, ou, no caso de mulheres que têm muita dificuldade em se impor hoje em dia, na vida delas diante dos homens, esses traumas são maiores, essas mágoas são maiores, né? Carência, a coisa do, eu tenho muito medo dele me largar, muito medo dele me abandonar, muito medo dele não querer ficar comigo. De onde vem essa carência? Vocês já se perguntaram? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua adolescência? Como que era a sua relação com seus pais, com quem te criou? Ou até com seus amigos, com as pessoas que rondaram a sua vida? Como que era? Será que não teve alguma coisa que você viveu, que você passou, que fez você se sentir abandonada? Fez você se sentir... eu queria ter tido a atenção, o carinho, o afeto naquele momento e eu não tive. E isso ficou em mim.
Então hoje, quando eu tô saindo com um cara, eu projeto nele as minhas expectativas, porque eu quero ter uma coisa que naquele momento me faltou, naquele momento eu não tive. E, gente, tem muitas outras coisas envolvidas nisso tudo que eu tô falando. Por exemplo, autoestima baixa. Você pode ter a sua autoestima baixa porque você foi muito ensinada a gostar de todo mundo, a agradar todo mundo, a ser uma menina boazinha, gentil, educada e nananã, mas você nunca foi ensinada a olhar pra você. Você nunca foi ensinada a ficar feliz com uma coisa que você conquistou, que você foi lá, você fez. E é com coisas muito simples, tá, gente? Tipo, sei lá, um desenho. Um desenho que você fez e que você foi correndo mostrar pros seus pais e falou, nossa, olha aqui, eu acabei de fazer, nananã. E eles não te deram atenção, eles não te parabenizaram, eles não te incentivaram a continuar. Então você foi associando tudo isso que você foi vivendo a como se o que vinha de você, o que você produzia, o que você fazia, não tivesse valor. Não tem valor. Porque você não teve esse reconhecimento quando você era nova. E aí você chega na vida adulta com essa carência, com esse sentimento de que eu não sou boa o suficiente, o que eu faço não vale nada, ou então o que as pessoas fazem é muito mais bonito, muito mais legal, muito mais importante do que o que eu faço. O que eu faço é sempre mais ou menos, é sempre, sabe, mediano, sei lá, nunca tá bom. Mas o que as pessoas fazem é lindo, é perfeito. Por quê? Porque você foi ensinada a admirar o que as pessoas faziam. Seus pais viravam pra você e falavam assim, olha lá, dá os parabéns pro fulano, ou então olha lá, fulano fez tal coisa, e você tá aí, comparação. A coisa da comparação também, não sei como é que foi sua criação, mas pense em tudo que eu tô falando aqui. O que disso tudo você viveu? O que você foi ensinada desde que você era criança? Pelas pessoas que te criaram, pelas pessoas que estavam com você? O que você passou talvez na sua escola de pessoas que deveriam ter te incentivado, ter te colocado pra frente? O que você sentiu com relação a isso? E o que você tá trazendo, reproduzindo até hoje na sua vida adulta? Então, se você foi uma pessoa que, eu fui muito criticada na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui muito cobrada, então acaba que com os meus relacionamentos, eu não tenho segurança nunca. Eu sempre sinto que eu tô errada, eu sempre sinto que eu tô culpada. Então também aquele cara que não tem nada a ver comigo, ou que já provou que não quer estar comigo, eu fico ali, ó, correndo atrás dele, mendigando, porque eu sinto culpa. Se eu deixo ele embora, se eu parto pra outra, se eu sigo em frente na minha vida, eu acho que eu posso perder, eu acho que eu posso me arrepender. Porque em muitos momentos da minha vida eu me sentia assim. Sentia que eu podia perder, sentia que eu podia me arrepender, e aquilo me martirizava. Eu não confiava em mim e eu ficava o tempo todo indo pela cabeça dos outros. Os outros falavam pra eu fazer, eu ia lá e eu fazia. Eu ia lá e correspondia às expectativas de todo mundo. Só que, gente, a gente já cresceu. Então, se foi isso que você viveu na sua infância, na sua adolescência, você precisa superar isso. Você precisa crescer. Porque você não é mais uma criança. Você não é mais uma adolescente. Entendo o que você viveu, entendo o que você sofreu, mas a vida anda, a vida segue. E se você não seguir, se você não crescer, se você não abrir os seus olhos e buscar fazer as suas próprias escolhas, buscar deixar para trás as suas mágoas, os seus ressentimentos, a criação que você teve, porque os seus pais, eles fizeram o máximo que eles podiam por você. Eles foram ensinados até muito pior do que eles te ensinaram. Sabe, se você tem dúvidas sobre isso, converse com seus pais sobre a infância deles, a adolescência deles. Pergunta assim, como é que era a sua relação com os meus avós? Como é que os meus avós te criaram? Você vai ver que o que eles vão te dizer foram coisas muito piores do que eles te ensinaram, do que eles te fizeram passar. Foram traumas muito maiores. Então, agradeça o que eles fizeram por você, mesmo que eles não tenham sido bons pais, mesmo que eles não tenham te ensinado o que você gostaria de ter aprendido, o que você hoje acha que seria melhor, porque acredite, eles fizeram o melhor que eles puderam, o melhor. Então, é a sua hora de ser adulta, de crescer, de se tornar responsável pela sua própria vida e de mudar o que você precisa mudar. É isso, gente, crescer é isso. Crescer é ser responsável.
Quando você era criança, quando você era adolescente, você não tinha responsabilidade. Você ficava lá, sua responsabilidade era ir pra aula, tirar uma nota boa no máximo, entendeu? Mas a responsabilidade real você não tinha. Só que agora você já é uma adulta e você tem responsabilidade. Várias, inclusive. Você deve ter que trabalhar, né? Você deve ter que arcar com as suas contas. Às vezes você tem filhos, você tem que cuidar dos seus filhos. E você tem que cuidar de você também. Porque ninguém vai fazer isso, gente. Ninguém. Ninguém vai fazer. Por mais que um cara goste muito de você, que ele esteja do seu lado, que ele te incentive, que ele te coloque pra cima, que ele seja um cara muito companheiro, um cara que, sabe, te admira, gosta de você, tá ali do seu lado realmente. Ele não vai poder curar as suas feridas. Ele não vai poder te dar autoestima. Ele não vai poder fazer realmente você ser feliz, porque ele já tem que fazer isso com ele. E ele vai querer uma mulher que também seja feliz para compartilhar isso com ela. E não ter que ficar te segurando o tempo todo, segurando as suas inseguranças, os seus medos, os seus problemas. Ele não quer isso. Ele quer uma mulher pronta. E se você quer ter um relacionamento legal com um cara pronto, você tem que ser uma mulher pronta. Tá? E talvez isso doa um pouco, tá, gente? Porque a vida, ela é isso aí. Às vezes a gente tem que ouvir umas verdades pra gente crescer, não é mesmo? Marcelinha tava aqui na minha live, minha amiga, ó, Marcelinha já me disse muitas verdades. Marcelinha é uma mulher evoluidíssima, inclusive inspiração pra mim na minha vida, me ensinou muita coisa. E ela me disse muitas verdades, gente, na vida, que eu precisei enxergar. Mas do jeito doce e carinhoso dela, que só ela tem. Mas eu precisei aceitar também. Então é isso. A sua dificuldade de se impor diante dos homens, ela vem dos seus medos, dele te perder, de você dizer não, dele te perder, de você perder ele, de você dizer um não, de você se impor, de você ser mais você, porque você não foi ensinada a gostar de você, a olhar pra você, a se valorizar desde nova. Então, quando você chega na vida adulta, você se depara com uma situação em que você não consegue administrar. Pra você tem que ficar calada, você tem que se omitir, você tem que obedecer, você tem que ser legal, ser boazinha, porque foi isso que você aprendeu na sua infância e na sua adolescência. E aí na vida adulta você acha que isso vai dar certo. Só que não vai, gente. Você conseguiu fazer aquilo no momento de infância e de adolescência pra você aprender a viver em sociedade. Mas pra você ter um relacionamento, você vai ter que se descobrir. Você vai ter que saber quem você é de verdade. Fora da sombra dos seus pais, de quem te criou, de quem te ensinou as coisas, você vai ter que se conhecer realmente. Quem que é você realmente? O que você quer, o que você gosta, o que você aceita no relacionamento, o que você não aceita. E aí você vai ter que fazer isso valer, viu? A Cris falou, Dani, lembro quando era adolescente, só minhas amigas pegavam os caras, eu nunca. Cris, provavelmente tem alguma coisa aí em você ainda sobre isso. Então, tá na hora de deixar pra trás, pensar, olha, na minha adolescência eu tinha uma consciência diferente da que eu tenho agora. Hoje eu sei que eu sou capaz de conhecer um cara bacana, que queira estar comigo. Um não, vários, né? A ponto de eu poder escolher realmente quem que eu quero ter do meu lado. Sabe? E trabalhando isso mentalmente e deixando essas mágoas, essas feridas pra trás e superando essas coisas devagar, sabe? E isso, gente, vai exigir de vocês uma coisa que eu ensino nos meus programas de coaching, que se chama auto-perdão, tá? Porque a gente se culpa muito pelas coisas. Ah, que eu deixei... Lá em 2005, eu deixei aquela oportunidade passar. Lá em 2009, eu tava num relacionamento bacana, com um cara legal, mas aí eu fui insegura, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele não quis mais ficar comigo. E a gente fica se culpando por essas coisas. Se culpando, e não sei o quê. E o negócio fica aqui, ó, remoendo a culpa dentro da gente. A culpa. O que vocês acham que vocês atraem? Vibrando culpa. Mais culpa. Mais relacionamento que não vai pra frente. Mais sentimento de não ser boa o suficiente. Então, gente, tá na hora de crescer. Passou da hora de crescer, viu? Bom, é isso que eu tenho para dizer pra vocês. Falei bastante coisa. A Kelly falou, obrigada, essa live foi feita pra mim. Que bom, Kelly, fico feliz. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Digam para mim aqui, que eu tenho que atender as meninas em breve.
que viu meus stories hoje, gente?